Nosso bate-papo de hoje iremos abordar relacionamento abusivo, desde os sinais de alerta até a sua fase de recuperação. Comigo hoje na bancada, George Gonçalves. Obrigado, Sônia, pelo convite. É um super prazer estar com vocês novamente. E não poderia ser outra pessoa para hoje falar deste assunto tão relevante, né? Que hoje aflora tanto no nosso meio, né? Valéria Moll. Muito prazer estar aqui com vocês. Vai ser ótimo esse bate-papo, tenho certeza que vai ser bem produtivo, né? E a gente vai passar informações importantes, né, para toda a sociedade se alertar sobre o assunto que é muito importante. Relevante, né? Hoje eu quero saber primeiro o que é um relacionamento saudável, né? Para a gente, às vezes, tirar as nossas conclusões, né? Do que, às vezes, é errado, né? Então, relacionamento saudável é aquele relacionamento onde as coisas caminham dentro de um padrão de normalidade, sem nenhum desgaste tão importante que não dê andamento nesse processo de convivência, né, dentro da normalidade, de uma convivência saudável, de uma convivência que a gente chama, né, dentro de uma normalidade aí. Isso, para mim, é ter uma relação saudável, uma relação que flui, ela vai embora, ela até agarra em alguns momentos, tem as questões dentro da normalidade, normalidade, a coisa anda, caminha bem. E quais são os sinais de alerta que tem algo errado? Então, os sinais de alerta é quando você começa a sentir desvalorizado, é um dos sinais, né, a desvalorização de do par, que não está sendo valorizado, que está sentindo triste, de repente não está podendo se expressar como gostaria, tem medos envolvidos, tem mentiras, né, oculta as coisas para tudo ficar bem, para tudo parecer normal. Quando você fala ocultar, né, aí vem a questão das mentiras, né? A mentira é como é que eu vou te falar, do empurrão maior de um relacionamento para começar a dar problemas? A mentira é uma das coisas que atrapalha muito a relação. E quando ela existe, a gente pode ver que ela é um sinal de que algo está errado nesse relacionamento. Então, a mentira, ela é um sintoma, vamos dizer assim, de que algo não está dando certo nesse relacionamento. Valéria, quando a gente fala do abusivo, né, o relacionamento abusivo, pode vir à mente algo relacionado à violência, por exemplo. Mas não apenas a violência física, né? Eu queria que você descrevesse um pouquinho pra gente o que caracteriza um relacionamento abusivo. Pode ser abusivo, né? O abusivo, ele tem muito do abuso sexual, o abuso emocional, né, psicológico, o abuso físico mesmo. E entra nessa toxicidade toda aí. O abuso físico é o bater? Tem a ver com bater, né, com agressão mesmo, com agressão física. A agressão está muito, né, é o físico, vai atingir o físico. O psicológico, o emocional vai te tirando vai te minando todas as forças e vai te enfraquecendo no seu emocional, de forma que você vai se perdendo dentro dessa relação. Porque eu imagino, George, que você pega um relacionamento, você começa naquele contos de fadas, aí de repente algo vai mudando, né? Eu acho que essa mudança, ela deve ocorrer muito quando a pessoa já tem a propriedade, eu conquistei. É isso? Na verdade, tem a questão das doenças, dos transtornos envolvidos aí na relação, porque começa também a ter os problemas, porque às vezes uma parte está adoecida, né? Um dos pares está adoecido, ou tem um transtorno mental, não está sadio. Então, começa a vir, né, essas violências de todas as formas, tanto física, psicológica, abusos de todas as formas vem. E vai minando, né? Isso vai minando a pessoa de tal forma que ela vai se sentindo triste, vai entrando até, inclusive, em depressão também, adoecendo também. E às vezes a pessoa nem percebe que está passando por uma situação abusiva, né, Valéria? Porque às vezes, aquilo que nós estávamos falando, da ilusão, né, do amor romântico demais, então muito pro lado da mulher que romantiza demais, o príncipe encantado,
e que essa carga também social que a mulher recebe, de ter que dar certo o casamento, porque ela é responsável para que o casamento, para que a relação dê certo, que tenha um casamento feliz, filhos felizes e tudo certo. Então a mulher não vai percebendo, porque ela não quer de forma nenhuma que esse casamento seja destruído, porque ela vai se sentir culpada, por culpa. Então tem muita culpa envolvida por conta desse romantismo todo, que às vezes, né, é uma questão aí social, uma questão que vem aí desse sistema patriarcal, né, onde a mulher é que segura o casamento, e a gente sabe que não é nada disso, mas existe, na verdade, uma realidade que essa questão de fantasiar demais um casamento e carregar essas culpas acaba culminando nisso aí. Quando você fala dessa questão do fantasiar, a gente vê relacionamentos em televisão, talvez até mesmo ao redor, onde o casal vive um relacionamento assim super bacana e de repente por trás daquilo ali não é exatamente aquilo ali. A minha pergunta é: essa pessoa, ela tem consciência do mal que ela está fazendo? Aquele camuflar dela diante das pessoas já é uma tática usada por uma doença, ou aquilo ali é espontâneo, né, por parte dessa pessoa? Na verdade pode ser até uma forma educada de convivência, né? Eu não quero que as pessoas saibam das minhas dores, né, dentro da minha relação. Então ela camufla ali para fazer de conta que está tudo certo. Ou pode ser doença mesmo, pode ter um problema, né, de saúde mental ali que está envolvida, porque a pessoa que aceita abusos, que aceita uma relação não saudável, ela tem que ter um porquê disso daí. Porque o que a gente busca não é ser feliz, ter uma relação bacana, uma relação normal, que tenha os problemas, mas agora representar socialmente que está tudo bem e dentro da casa não está, a convivência está péssima, tem um problema muito sério aí que tem que ser olhado e tem que ser tratado. E aí você tocou num ponto bem interessante, que é a parte de como a pessoa lida com o perfil abusador, no sentido de aceitação ou mesmo de rejeição, né? Você, enquanto psicóloga, o que recomenda? Qual que a pessoa tendo identificado que está dentro de um relacionamento abusivo? Como que ela lida com isso? Ela rompe o relacionamento? Ela parte para um gerenciamento de conflito? Como é que funciona? Ela vai ter que gerenciar esse conflito. Ela vai ter que pedir ajuda para os pais, para os amigos mais próximos, porque, com certeza, quando ela identificar isso, ela já vai estar muito detonada emocionalmente. E buscar essa ajuda é importantíssima. Tem que ir buscar uma rede de apoio. E a rede de apoio pode ser pais, pode ser os amigos, pode ser tratar mesmo com um profissional, porque essa mulher, provavelmente, ou essa pessoa que sofreu abuso, ela deve estar muito machucada, com uma baixa autoestima muito grande. Então, tem que buscar ajuda, porque a pessoa sozinha ela já está enfraquecida dentro de um sistema muito doentio. Então, quem vai ajudar muito nesse momento são as suas relações, né? Os seus pais, a rede de apoio que ela tiver, vai ajudar muito. As pessoas demoram muito, as vítimas, né, a procurar ajuda. Por que é? É porque elas acham que elas são as pessoas erradas, porque o agressor, eu acredito que ele consiga fazer esse trabalho psicológico, né? Uma manipulação, sentir, né? O famoso gaslight, né? Ele vai trabalhando a vítima de tal forma que ela se responsabiliza por todos os problemas da relação. E isso vai sendo construído de uma forma tão maligna pelo abusador, que a vítima, ela se acha mesmo, ela acha que é responsável pelo fracasso de tudo, por tudo que está acontecendo. Então, entra num looping, né? Eu sou a pior pessoa, aí vai o quê? Vai atingir a autoestima dessa pessoa. E a autoestima, depois que atingiu a autoestima, vai bagunçar bastante, né, o emocional
dessa pessoa que está sendo abusada. O amor também segura essa pessoa ou não? Porque o que acontece? Se você sente que você está sendo abusado, é fácil a gente falar, né? Aí você olha pela rua, você vê tanta gente boa por aí afora, era para virar e falar assim, vou trocar de parceiro, né? Vou ter uma relação saudável. E não é bem assim, né? Não é bem assim. O que acontece que a pessoa não tem essa coragem de mudar, de pular as etapas e falar, opa, vou passar para outra coisa melhor? Porque, na verdade, você só está criando coisas ruins na sua vida. Você é uma família, é filhos, geralmente, quando os tem, é a própria família, que você acaba também prejudicando todo mundo. E você persiste ali no problema. Qual que é a força que precisa de fato? Você falou da importância da família, né? O que mais que precisa? Então, é aquilo que nós falamos, né? Fica romantizando demais. Essa relação vai dar certo, eu acredito nessa relação. E não parte para a ação. Porque se está alguma coisa errada, é como se eu olhasse para o outro e visse nele a minha completude, sem olhar para mais ninguém. O mundo não existe, só existe essa pessoa. Quando eu transformo essa pessoa no meu mundo, no meu mundo imaginário, ela é a pessoa mais importante, eu me desabasteço das minhas emoções positivas sobre mim mesma, da forma como eu vejo, da minha autoestima, para eu colocar no outro. Eu não estou respeitando a mim mesma. E muito menos me valorizando. Eu não estou me valorizando. Eu estou valorizando o outro. Tudo que o outro faz, eu mereço. Todos os abusos. Eu me esvaziei para colocar no outro todas as expectativas de amor, de afeto, mas que não vem, mas eu imagino que vai vir um dia. Eu não posso falhar, eu não consigo, ninguém vai me querer. Então vai minando cada vez mais a possibilidade de sair desse relacionamento abusivo por não enfrentar, né, ou não ter a lucidez, que vai tirando a lucidez, de olhar para si próprio com muito amor, com muito valor próprio, e falar que, né, e pensar e agir para sair desse lugar, mas fortalecida. Por isso que precisa de muito apoio, precisa estar fortalecida para a pessoa se autovalorizar, ver o seu próprio valor e não colocar no outro todas as expectativas de amor, de busca. Eu olho para você, eu só vejo em você a possibilidade de eu ser feliz com você. É muito doente. Então vai, igual eu falei, uma coisa vai puxando a outra, uma doença vai puxando a outra. E aí você tocou, por exemplo, na questão da baixa autoestima, né? É como se algumas pessoas tivessem uma certa fossem mais suscetíveis a estarem numa relação e poderem dar essa liberdade para um perfil abusador. Por exemplo, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela seria mais vulnerável a um perfil de uma pessoa que é abusadora e ela dominar aquele relacionamento? É um pouco disso ou não? Se você não se gosta, se você não vê seu valor, se você não tem essa autoestima bem trabalhada, vai ser um lugar fértil para o abusador chegar e fazer ali uma bagunça, porque o que nos define enquanto pessoa é o nosso amor próprio. Enquanto eu me amo, eu me respeito, eu vou exigir do outro esse mesmo respeito, porque eu não vou aceitar que ele invada, né, a minha vida de forma que ele me invalide enquanto pessoa. Já estabelece os limites desde o começo ali, né? Não espera a situação ficar... Exatamente, porque não tem nem espaço. Quando a pessoa é bem resolvida nessa parte, isso não acontece porque ela sabe botar limites. Os limites são estabelecidos e ali não tem como. Então, o abusador, ele nem fica, ele vai embora, né? Aquele bem do narcisismo, aquele narcisista, ele nem fica, porque não é terreno para ele não vai conseguir manipular essa pessoa que tem uma autoestima forte, que bem resolvida. E como se trabalha isso? Como se faz uma autoestima ficar forte? Na verdade, a autoestima é construída uma vida, vamos dizer. Uhum. Vamos dizer que eu vim de um lar bem estruturado, com pais que me incentivaram
em todos os sentidos da minha vida, e eu fui adquirindo isso ao longo da minha vida. Foi um lar bem equilibrado, com boas relações, nós tivemos apoio, né? E a família apoiou, e está tudo certo. Então, aí você construiu pelas suas vivências. Agora, se você não teve nada disso, provavelmente você vai chegar para uma relação muito, num sentido assim, muito desfavorável, porque você não tem seu alto valor. E aí, então, depois que não existe, tem que trabalhar, tem que construir junto com o profissional. Aí não tem como, tem que buscar ajuda profissional e trabalhar arduamente para construir aquilo que ninguém pode perder na vida, e perde, né? Infelizmente perde. E então, estabelecer isso de novo, buscar isso, né? Buscar a autoestima, trabalhar essa autoestima, aí sim ela já vai estar preparada para ter um relacionamento mais saudável com ela, primeiro com ele, né? Com a pessoa que está sendo abusada. Ela vai ter mais forças para sair dessa relação e para buscar relações saudáveis, relações afetivas de fato, amorosas, mas de troca real, o que é uma relação, que a gente espera de uma relação, que seja uma relação de troca, de diálogo, e que os problemas, quando vêm, eles vêm, mas são leves, porque existe forma de resolver, porque tem duas pessoas ali querendo muito ficar juntas e sadias. Valéria, a gente às vezes vê mulher fortalecidas no mercado de trabalho, mulher na academia, mulher que aparentemente às vezes tem vários homens aos seus pés e de repente ela cai na tentação de pegar um errado para conviver no dia a dia. Por que essas mulheres, mesmo fortalecidas, né, aparentemente fortalecidas, ainda caem nessa tentação? Como você disse, elas estão aparentemente fortalecidas e respondendo a alguns padrões que a gente espera das mulheres modernas, né? Que é ter um trabalho, ter condições, né, de pagar suas próprias contas. Mas, às vezes, no emocional, na relação afetiva, na relação de amor, ela está enfraquecida, ela não viu ainda seu real valor, está com baixa autoestima nesse sentido, de não conseguir deixar ser amada por uma pessoa que a merece de fato. Então, tem a ver com a baixa autoestima também. Qual que é as maiores vítimas? São os homens? São as mulheres? Porque a gente sabe também que da mesma forma que tem bastante homem levado, também tem algumas mulheres levadas, né? Mas a gente, historicamente, né, a gente tem até pesquisas sobre isso, de que os maiores abusadores são os homens, e esses abusos, eles vêm por questão de gênero, de poder. Eu sou macho, provedor, é aquela questão da masculinidade tóxica. Então, é muito, muito, muito grave a nossa situação no mundo inteiro de violência contra a mulher por conta dessa questão de poder do homem que foi a vida inteira. Mulheres ocupando cargos menores, mulheres sem tanta voz, né? Claro que isso tem mudado, muitas coisas têm mudado, mas a gente sabe que a gente veio, né, de um patriarcado aí, e que isso tem mudado, mas ainda tem muito que trabalhar sobre isso, e a gente vê aí feminicídio acontecendo, e as estatísticas são apavorantes. Valéria, a gente falou agora há pouco sobre a questão de a baixa autoestima no caso da pessoa que tem esse perfil de ser abusada, né? E se a gente virar um pouquinho a chave e falar do perfil do abusador, seria um excesso de egocentrismo? O que está por trás desse perfil? Então, aí a gente vai ver se não tem nenhuma doença mental instalada, se nenhum distúrbio instalado, porque às vezes a pessoa tem distúrbio. É uma pessoa com algumas características muito ruins e que não trabalhou isso. Ou então vem de uma família, porque nós somos o quê? Nós somos retratos de onde nós nascemos, de onde nós somos criados, né? Da comunidade, inclusive, que não é só a família, é a comunidade onde você está inserida, vai te dar os exemplos necessários para você
ser, né, um pai ou um esposo dentro daquele modelo que você viu. Mas os lares, né, muitos abusadores vêm de lares muito destruídos, vêm de lares que estão completamente fora, né, vendo violência, né, cresceu ali vendo violência, assistindo aos pais brigando, às vezes lares desfeitos, onde o pai abandonou os filhos, porque tem isso, né, os pais abandonam os filhos e a mãe é que fica com a responsabilidade. Você vê, nós estávamos falando de como que a mulher, ela é responsável pelo casamento, inclusive pelos filhos, porque o pai vai embora muitas vezes e ele não desfaz o casamento, ele desfaz da família, ele corta os laços com a família. É meio que complicado, né, Georgia? A gente vê que não tem muita saída, né? Agora, quando você vai e comenta aí que tá lá na raiz, não acontece uma pessoa, de repente, totalmente dentro da normalidade, uma família aparentemente normal, e de repente o filho começa com esse distúrbio? Uhum. Não, a gente usa a família como... Porque a gente tem esses modelos, e isso é muito importante pra gente. Mas pode ser que não tenha absorvido tudo aquilo, né? Essa pessoa, esse abusador, que vem até de uma família bem constituída, mas, de repente, ele pode ter um distúrbio, pode ser uma pessoa que tem um distúrbio, que nunca tratou, é um doente mental, tem que olhar. Ele fica bem a partir do momento que ele pega alguém, abusa dessa pessoa, das várias formas, ou de uma das formas que existem, né? Essa pessoa ela fica bem com ela mesma, depois do abuso, ou não? Ou já vem o arrependimento? Aí vai depender também do grau de comprometimento, porque dependendo da doença que ele tem, mental, ele não vai sentir nem um pouco de arrependimento, ele vai ter um gozo nisso. Agora, dependendo, ele até vai ter e vai buscar uma ajuda. Peraí que tem alguma coisa errada. Então, ele pode buscar ajuda, ele pode melhorar, sim. Se não tiver um comprometimento gigante, onde não tem salvação, né? Mas ele pode melhorar. Ou, como você disse, ele se descobriu assim. Então, se ele for bem orientado, se ele tiver ou ela, né, tiver com uma pessoa que vai colocar ele para assim, peraí, você tem que se enxergar. E se o comprometimento, né, se ele for buscar ajuda e se o comprometimento tiver jeito, vai sim, ele vai melhorar. E ele vai sentir culpa e ele vai melhorar. Quando a gente fala de relacionamento, a gente começa também a perceber que às vezes tem trabalhos, né, Jorge, que o pessoal vira e fala assim, meu patrão, ele usa de um poder abusivo em cima de mim. É um relacionamento abusivo como esse de um casal normal do dia a dia? A gente está falando aqui só de casal, mas qualquer relacionamento, pode existir abuso, relacionamento entre patrão e empregado, entre os próprios funcionários, né, que tem o chefe, né, dentro daquela organização, as hierarquias, pode ter abuso entre as hierarquias. Pode ter abuso relacionamento entre amigos, inclusive, é mais difícil, mas tem. Né? Tem relação de poderes também nesses meios aí. E essa relação de poder, ela é muito perigosa para quem não sabe lidar com ela. E até é difícil comprovar, né? A pessoa mesmo que vai falar, eu estou sofrendo abuso, né? Às vezes o que ela considera abuso, a pessoa que está sendo o abusador, ela não considera que está abusando da autoridade ou fazendo qualquer outro tipo de violência com aquela pessoa, né? Muito baseado, imagino, na visão de mundo que ela tem, daquilo que a gente estava comentando aqui. É uma linha muito tênue, né, Valéria? É verdade, porque às vezes ela nem descobre isso, não sente, né? Por conta da hierarquia, por conta de falar que é o líder, né? Aquela coisa ainda do homem ou da mulher nesse lugar de poder. Às vezes esse lugar de poder tira dela a análise que ela faria, né, de como lidar educadamente com as pessoas em sua volta.
Eu imagino que são graus, né? Vamos supor assim, a gente percebe muito, às vezes, as pessoas no celular, às vezes mandam mensagem o dia inteiro, né? Para namorado, para marido. Queira sim, queira não, é um abuso, né? Porque você não deixa a pessoa viver, né? Não deixa a pessoa respirar, né? É o tempo inteiro ali. Já é um pezinho já de alerta. Então, a pessoa que não deixou tu respirar, e nós já vamos estar falando de até mesmo de ciúme, né? Porque se eu estou incomodando meu parceiro a ponto de eu ter que monitorá-lo, ou então ficar lembrando que eu existo. Eu existo, então, te amo, te quero, o dia inteiro. É muito legal, dentro de uma coisa saudável, ter essas mensagens, né? Sei lá, de vez em quando. Mas agora, você viver monitorando, tem pessoas que, inclusive, clonam o telefone para poder vigiar. Isso aí é uma patologia que merece um olhar bem para essa pessoa que faz isso, porque é minar o outro. E é um tipo, né? Tem até nome no mundo de hoje, né? Você ficar vigiando, stalkeando a outra pessoa, vendo o que ela está fazendo, né? Vigiando os passos dela. Essa pessoa... Possessividade na prática, ela é possessiva, né? Ela está doente, ela precisa de ajuda. E a pessoa que está com quem tem essa característica não vai aguentar ser stalkeado, ser vigiado 24 horas, um Big Brother. Ninguém aguenta, e é um sinal de que algo está errado. A gente tende muito a querer transformar a pessoa que está do lado da gente, né? E muitas das vezes a visão da gente é uma transformação para o bem. Até quando é que a pessoa do lado da gente, opa, essa pessoa quer meu bem? Porque às vezes eu estou fazendo de uma forma que ele possa estar entendendo que é o bem, né? E não seja. Tem algum gatilho para isso? Então, nas relações saudáveis fica muito fácil reconhecer, né, que o outro não quer muito bem. Então, a gente vai dialogar sobre o que eu acho, o que eu penso sobre aquilo que está acontecendo. Nós vamos chegar numa concordância ou não. Eu vou continuar fazendo o que eu quero, da forma que eu quero, se dentro desse diálogo eu me encontrar como certa, né, desde que não seja cabeça dura, né, que eu não estou ali fazendo nenhum tipo de pirraça ou de confrontando aquela pessoa o tempo todo para irritá-la. Mas dentro de um diálogo é comum os casais normais quererem se organizar e conversar para poder melhorar. Isso aí faz parte de uma relação sadia. E faz parte do gerenciamento de conflito que a gente falava agora há pouco, né? Essa questão do diálogo, do ganha-ganha, né? O que cada um vai conseguir agregar dentro daquilo que a pessoa quer dentro da relação também, né? Acho que tem que ter esse olhar também. E o diálogo ele é muito importante aí. Valéria, as marcas deixadas devem ser devastadoras, né? É devastadora. São marcas, né, que às vezes, se a pessoa não tratar, ela não consegue nem se relacionar mais, porque ela vai ter como padrão aquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento tóxico, e isso pode deixá-la muito tempo ou uma vida de traumas, viver traumas tão profundos que ela não consegue sair daquilo ela não consegue sair daquele lugar da traumatizada ou do traumatizado para viver uma experiência que está esperando por ela, por ele, de verdade, por essa pessoa que sofreu por isso, sofreu um abuso. Então, as marcas são grandes, então, mas são tratáveis. Então, é possível reconstruir, então. É possível e necessário, né? Porque às vezes você está tão jovem, viveu isso aí, dá para parar a vida, dá para você ressignificar tudo isso e tocar a vida com todas as dificuldades, mas ressignificando e resolvendo esses conflitos, e resolvendo o seu lugar ali, que não é mais de ser abusada, o lugar seu que você merece,
que é um bem-estar na vida de uma forma geral, inclusive nas relações. E nesse acompanhamento, pós uma situação de abuso, né? Já estou pensando nessa reconstrução que a gente está conversando aqui. Qual que é a importância, na sua opinião, Valéria, da distância? Porque depois que imagino, haja um rompimento aí da relação, né, entre o abusado e o abusador, a pessoa, para se reconstruir, ela precisa de ter um separamento, uma distância daquela pessoa que estava sendo o algoz dela? Como é que funciona isso? Então, é muito importante, porque muitos abusadores não aceitam a separação. Há ameaças, por isso que tem tantas mortes, né? Porque eles não aceitam a separação. Precisa, inclusive, de interferência aí do poder público para poder tirar essa pessoa ajudar essa pessoa a não ser até morta, né? Ferida, morta, e que a gente vê o tanto que está tendo aí atualmente. Então, é necessário o afastamento se notar que esse abusador quer o fim dessa mulher, né? Que não aceita esse fim, não aceita o fim. Aí precisa dessa distância. A gente tem que ficar atento. E do ponto de vista psicológico mesmo, assim, da pessoa que era abusada não ver mais, sabe? De distanciar-se mesmo do problema para recuperar essa autoestima que você estava comentando. A gente recomenda. Quer trabalhar agora novas possibilidades. Enquanto mais longe ela estiver do problema, né, que estava sendo a causa do problema, mais chance de ela distanciar e ver, né, no panorama, tudo que ela viveu, vai ser melhor. Então, o distanciamento a gente sempre sugere, é uma sugestão que é bem acatada e que dá muito certo. E a gente sabe, né, Valéria, que a gente já conversou aqui sobre isso, que às vezes os pais, as famílias também têm que ficar atentos, né? Mas a gente percebe também que existe muito artista, né, que, igual a gente falou, que não dá indícios para a família que isso está acontecendo, e a própria vítima também não fala, né? O que você fala para essas pessoas que sofrem qualquer tipo de abuso, que talvez elas pensam que é normal, mas não é normal, para elas trocarem uma ideia com quem que elas deveriam conversar, para talvez começar a dar opa, eu estou vivendo uma coisa aqui que não é dentro da normalidade. Assistir alguma coisa que fala sobre abuso, começar a buscar informação e chamar pessoas que realmente gostam dela e que pode ser um apoio para que ela saia desse lugar. Então, é muito importante que ela se inteire da situação. É muito importante que tenha alguém que fala com ela assim, olha, você está sendo uma vítima, você está sendo vítima de violência, você está sendo vítima de abuso. Porque nos primeiros sinais, a tendência é esconder. E esconder só piora as coisas. Como você disse, tem casais que vivem lindamente na sociedade. Mas por quê? Porque eles estão vivendo numa aparência. Então, quando vir que é uma vivência de aparência e que dentro de casa os gritos são constantes, os xingos são constantes, a violência, às vezes, até física, tem que pedir ajuda. Se não está dando conta, se está sendo fraca, e é normal que a pessoa fica muito enfraquecida, porque essa pessoa vai enfraquecer, vai fazer tudo para que essa pessoa seja enfraquecida. Então, ela tem que buscar apoio das pessoas mais próximas e confiáveis dela, do grupo dela de confiança. Tem algum tipo de violência que é aceitável? Porque tem dia que nós mulheres mesmo, tem dia que a gente está com vontade assim, de voar no pescoço da outra pessoa, né? Aí, às vezes, a pessoa chega naquele dia ali e te fala determinadas coisas. Quer dizer, bater, não. Mas o falar, o brigar. Isso acontece nas relações, né, de geral, não vai ter jeito. Mas também não vai ser uma explosão a ponto de você perder todo o seu equilíbrio e chegando é bom evitar chegar num ponto onde
extrapole, né? Extrapole, mas é normal uma discussão ali, uma discussão aqui. Não é normal acontecer sempre. Não é normal chegar no ponto de jogar alguma coisa no outro, de uma violência tipo assim. E também no que fala, né? A gente tem que ter cuidado, por mais que a gente esteja muito bravos ou muito bravas, tem que ter cuidado. Tem que ter esse filtro, né? Para não machucar e ferir, e dali começar o seu gatilho para tudo. E dentro desse filtro, como é que você vê a questão do ciúme? Existe algum tipo de ciúme saudável ou existe um limite para ciúme? Como é que funciona? Eu penso que o que está na média está bom, não é? Não é assim. Agora, tudo que vai escambou para um lado demais, aí já tem patologia. Então, tem os ciúmes patológicos. A gente até trata muito desse assunto em terapias. Tem pessoas que são ciumentas patológicas. Então, elas vão buscar ajuda, porque é insuportável a convivência com uma pessoa que tem ciúme patológico. O ciúme doentio, ela trava qualquer tipo de possibilidade dentro de uma relação de felicidade, de liberdade. Quem não quer ter liberdade? Eu, dentro de uma relação, eu só entendo como saudável se eu existir, o outro existir e nós existirmos. Quando você fala desse ciúme doentio, deixa eu ver se eu entendi. Tá ele numa situação, de repente, olha para um lado, aí a pessoa já está lá assim, opa, você está olhando para que lá demais. Olha no celular, já está ali olhando o que você está olhando. Seria esse tipo de ciúme, um ciúme doentio? Você não poder olhar para os lados, de você não poder mexer no seu celular, dependendo das situações que você fizer, a pessoa já está toda ali, parece que está te vigiando 24 horas, seria isso? Seria exatamente isso, né? Eles vão cerceando a sua liberdade de tal forma que você não pode dormir porque está lá mexendo no seu celular. Né? Já teve caso de quando o telefone era digital, de abrir só com digital, o homem está dormindo, a mulher vai lá, ou o contrário, a mulher está dormindo. Pega o dedo da pessoa e coloca? Pega o dedo da pessoa e abre, sério. Uau. Muitos casos. De pegar emprestado o dedinho lá, enquanto ele está roncando, ou ela está roncando, vai lá e põe o dedo e abre e vê tudo. Quando não tinha o recurso, né, de abrir com... Como é que é agora que chama? O face, né? O rosto, né? Com o rosto. Então, isso aí é uma vigia, né? Uma vigília 24 horas para que o outro não me traia, que o outro seja fiel a mim. Nossa, que insegurança. Que insegurança e que vida cansativa você deixar suas coisas, seus investimentos, né? Nas suas coisas, quando eu falo de investimento, estou falando na sua vida, né? De trabalho, na sua vida em outros campos, para investir somente naquela relação e de buscar indícios, porque quando eu busco indícios, eu estou querendo dizer que eu sou tão ruim que ele pode ir com qualquer um, então eu tenho que vigiar esse homem a qualquer preço, senão ele sai por aí. Alguém leva ele. É curioso que você trazendo essa perspectiva, me parece que é o perfil do abusador que tem uma baixa autoestima tão grande que justamente por isso, por não se amar, ele ocupa essa posição de poder, de autoridade para, de alguma forma, se sobressair. É o controle, né? Exatamente isso aí. Foi bacana essa pontuação sua, porque exatamente é a questão do controle. Eu quero te controlar. Porque o abusador, ele é um fraco. Ele é uma pessoa fraca. Ele é uma pessoa que é pela truculência, pela violência que ele vai te ter. Entendeu? Então, é isso aí mesmo. Valéria, mas existe amor por parte do abusador? Existe mais uma necessidade de poder. Existe mais uma necessidade de ele provar para ele mesmo que, queira ou não queira, você está aqui comigo, quem manda, quem dá as cartas sou eu. É um domínio sobre aquela pessoa. Aí, que tipo de amor seria esse, onde eu quero dominar o outro? Amor, para mim, é uma coisa saudável. Não pode ser doentio. Amor não é doentio. Amor é saudável. Eu compartilho quando eu amo. Eu
eu vivo a minha vida, sei diferenciar o que é meu, o que é do outro, e existe a questão do respeito. Onde não há respeito, não tem amor. Isso aí é uma idealização apenas deste abusador e, o que nós falamos, uma baixa autoestima ferrenha por parte dele, por N questões lá de trás que tem que ser analisadas e melhor não analisar, cai fora. Valéria, para as pessoas chegar a procurar um profissional para tratamento, elas têm que estar muito conscientes, né? Essa consciência, ela depende não só dela, né? Mas do todo para chegar até um profissional competente e ajudar essa pessoa com esse tratamento, né? E tem pessoas que chegam no seu limite, não aguento mais. Tem pessoas que conseguem ver isso, eu não aguento mais, tem alguma coisa errada, eu vou buscar ajuda. Então elas chegam porque elas veem que não está certo, não pode ser, um casamento não pode ser isso, um relacionamento não pode ser isso. E pode ser de namoro, de casamento, né, quem relaciona de alguma forma. Então, ela chega porque ela já não aguenta mais. Nada tá bom, é uma incompletude, tudo que a pessoa faz, ela ainda tá falha, é uma cobrança gigante. Então, leva a pessoa num nível de estresse tão gigante que isso ela... Isso, que ela vai buscar isso da vítima. A pessoa abusada. A pessoa, a vítima, ok. A vítima, ela vai buscar porque ela viu que tem algo errado. Não tem como ela lidar mais com aquilo. Ela vai buscar ajuda de pais, do psicólogo. Os pais vão pedir ajuda, vai procurar quem é que pode ajudar, né, no sentido de um profissional, e vai buscar. Ok, só fazer uma aspas aqui, porque estou lembrando de uma notícia recente, que não sei se vocês viram, uma escrivã da Polícia Civil recentemente tirou a própria vida, por conta, ela relatava vários abusos no ambiente de trabalho. Claro que está em investigação, é uma notícia que ocorreu nesse mês, né, especificamente, e era justamente uma das causas dela ter tirado a própria vida, tem a ver com, segundo os relatos ainda que estão sendo investigados, desse tipo de perfil, né, de uma pessoa que estava sendo abusada, moralmente falando, mas que não conseguiu dar conta, não conseguiu elaborar isso e chegou nesse ponto, sabe? Nesse ponto crucial, assim. Chega mesmo e a gente tem... As estatísticas mostram isso. Alto número de suicídio em vítimas de violência doméstica. E você tinha me perguntado, né, sobre se os abusadores procuram. Eles nunca vão procurar, porque eles acham que estão certos. Sabe quando eles vão? Quando a mulher convence eles que eles não querem perder. Então, quando ela fala, eu vou embora, eles começam a fazer o que elas querem. Mas é um tipo também de enrolação ali, para ganhar tempo, para não perder a vítima. Para não perder a sua vítima, né? O abusador, ele procura ajuda quando é proposto. Vamos junto, porque eu não aguento mais a situação, ou eu estou te separando de você. Não, você não vai separar, nós vamos para o psicólogo, nós vamos buscar ajuda, vai ficar tudo certo. Aí engana ela mais um período. Ganha tempo. Pois é, mas mesmo ele indo, existe a probabilidade de chegar lá e dar certo? Se ele for um clássico abusador e com distúrbios muito acentuados, com transtorno, no distúrbio muito assim, que não tem jeito de tratar, ou pode ser que ele não fique só a esposa e ele vá, se ele deixar a esposa ficar. E a gente não sabe o que vai ser. Então, neste caso, seria uma internação numa clínica psicoterápica? Na verdade, a gente trata e fica de olho, né, para ver a evolução e tenta fazer nosso trabalho. Temos muitos casos? Muito. E hoje em dia é mais assim, a violência física, até nem tanto, no meio que procura ajuda, tá, gente? Em particular, né? A gente sabe que no meio que busca ajuda do governo, aí tem mais. Mas nas classes mais favorecidas, o abuso é de poder mesmo,
é aquele homem que oferece tudo para a mulher, mas ela tem que se sujeitar a tudo também. Então, não tem a violência física, mas tem a psicológica muito intensa. Então, a gente vê muito no consultório. É muito sofrido a gente ouvir isso, né, George? Que a gente acha que, eu te juro que eu achava que no final você ia me dar uma notícia assim muito boa, né? Que essas pessoas teriam um conserto de fatos, assim, só uma medicação talvez pudesse resolver. Mas o problema também é que não tem só a medicação, né? Que essas medicações, geralmente essas pessoas, acredito eu, que tenha esses desvios de comportamento, eu acredito que gostam às vezes de beber e tudo isso também não pode misturar, que pode prejudicar mais ainda, né, doutora? Então, eu acho assim, que a gente não pode perder também a esperança. Quando chega lá, a gente coloca uma equipe, né, multidisciplinar para nos ajudar, né? O psiquiatra, né? Vão fazer terapia de grupo para ele entender como é que funciona com os abusadores, né? Que ele não convive. A gente vai buscar de tudo. Pode ser que sim. Né, se ele não for muito grave, né, daqueles que não tem jeito, mas existem casos, sim, de arrependimentos, existem casos que a gente consegue, né, ter um bom resultado, um prognóstico bom. Geralmente é uma pergunta que eu faço lá no início, mas hoje eu não fiz porque eu achei que não fosse ser necessário. A pessoa nasce com este perfil ou ela vai adquirindo no decorrer com as convivências? Você falou sobre a questão de familiar, da questão financeira, mas ela já nasce já com essa veia? A gente sabe que existe o meio, né, que influencia a família, o meio que ela veio, o que ela viu, o que era, porque às vezes é muito normatizada a violência para ela, porque ela viveu isso. A norma dentro da casa dela era violência. Então, nesses casos, é muito bom que a gente consegue trabalhar. Mas muitos não, Valéria. Você tem muita informação de gente que são bem resolvidas, a família são bem resolvidas, que não justifica, de repente, o perfil que ela hoje traz dentro de um lar, dentro de uma convivência. Isso, existe sim, mas a maioria, quando você vai pegar histórico familiar, o meio em que ele viveu, você vai ver que teve, sim, desajustes nesse lar. É claro que, né, numa psicopatia, num problema mais grave, não. A pessoa nasceu, igual você falou, a pessoa nasceu, ela não vai ter remorso. Nós estamos falando de doença mental pesada. Aí, sim, nessas doenças mentais pesadas, ela não vai ter jeito de tratar, não. Né? Ela não vai ter nenhum... Ela pode até fazer de conta, né, para ganhar a vítima, mas ela não vai se entregar a um tratamento, porque não tem tratamento. Ela é uma doente, tem que colocar ela nesse lugar. Por isso que ela vai lá e mata. Né? Não tem coragem, né, de tirar a vida do outro. Já é um caso mais complicado, mas a gente sempre consegue reverter muitos casos, deixar claro que quando os casos são só de uma questão que ela traz lá de trás, se a questão for o que ela traz lá de trás, que ela não teve um lar harmônico, ela não tem noção do que é ser um bom marido, uma boa esposa, e ela vai trazendo aquilo, né? Uma relação de abuso que ela viu, a mãe, o pai se abusando. E aí sim a gente tem como reverter, ressignificar toda essa história dela. Então, a gente trabalha com ressignificação. Ela pode ser melhor do que ela viu e ela pode ser melhor hoje. E a gente dá espaço, né, para ela entender que pode amar sem medo e sem ter que violentar ninguém. E principalmente quando tem verdade, né? Onde tem transparência no relacionamento, né? Eu acho que isso também ajuda com que tudo flui melhor, né? Eu acho que quando começam as mentirinhas, as enganações também, aí tende também a evoluir para uma coisa mais desagradável. Uma porta de entrada, igual a gente falava do diálogo, né? De saber lidar com os conflitos de uma forma
madura, né? Para justamente não chegar a esse ponto de abusador e abusado. Isso. Jorge pode falar com muita propriedade, né, Jorge, sobre essa questão da comunicação assertiva, né? Dessa fala que às vezes a gente não tem, né? Às vezes também a gente deixa muito passar detalhes que às vezes é importante num diálogo, numa conversação, e a gente deixa passar despercebido e aquilo toma uma tonalidade lá na frente totalmente diferente, né, Jorge? Pois é. Deixar de ser uma comunicação violenta para ser uma comunicação efetiva. Jorge, quero te agradecer demais a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, sempre um prazer enorme participar. Eles já são meus chegados aqui de bancada. Valéria, muito feliz da sua participação aqui hoje com a gente, tá? Um assunto muito desagradável e, assim, eu fico muito triste de saber que os números têm aumentado, a gente tem visto realmente muitas coisas por aí e a gente torce, né, para que melhore, que diminua, porque a gente tem filho, a gente tem neto, a gente tem parente solto pelo mundo e a gente não deseja isso nem pelo da gente, nem pelo do outro, né, pelo filho do outro. É muito difícil. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que o assunto é muito importante, tem que ser mais debatido, porque através da informação que essas mulheres ou essas pessoas que sofrem abuso, elas vão se identificar com alguma coisa que nós falamos e vai cair a ficha. Com certeza. Muito obrigada. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.